Fala galera, beleza? Então vamos aqui para mais uma aula de Excel. Dessa vez a gente vai aprender sobre a fórmula C e a gente vai ter duas situações aqui para usar essa fórmula. Então vamos já direto para a primeira. Essa aqui é uma tabela de vendedores e o total vendido no mês, né? Que é esse valor aqui. E a gente quer colocar uma fórmula aqui que dê o status automaticamente se esse vendedor atingiu a meta ou se não atingiu a meta. Então, por exemplo, a gente pode ver que a Laís vendeu R$ 900 e não atingiu a meta. Mas a Thaís e a Cíntia, elas atingiram a meta do mês, que é R$ 1.400. Mas antes, a gente pode perceber que aqui, essa tabela, ela não está formatada, né? Mas vamos lá. Primeiro a gente vai colocar a fórmula. Então, a gente vai na célula aqui de status, começar pelo João aqui, que é o primeiro, e vamos colocar igual a C. E quando a gente já digita a fórmula, ela já está selecionada, a gente pode ver que aparece aqui uma caixinha que é uma caixinha explicativa do que a fórmula faz, né? Então, por exemplo, a fórmula C, ela verifica se uma condição foi satisfeita, retorna um valor se for verdadeiro e retorna outro valor se for falso. Então, vamos lá. É essa mesmo. Vamos abrir um parênteses. Aí aqui abre os argumentos, né? E o teste lógico é aquilo que a gente aprende na matemática, se maior ou igual, menor ou igual, igual. Então, vamos lá. A gente quer saber se o total vendido no mês, que é a célula C2, for maior ou igual, ou igual à meta. Aí vou dar ponto e vírgula para mudar o argumento da fórmula, né? E já vai que fica negrito aqui o valor ser verdadeiro. Então, se essa condição for satisfeita de que o total vendido no mês for maior ou igual à meta, eu vou colocar meta atingida. Mas quando eu coloco texto em fórmulas, ele tem que ir entre aspas. Então vamos lá, vou abrir aspas, meta atingida, fecha aspas. Ponto e vírgula de novo para mudar de argumento. E o valor se falso. Se caso o total vendido no mês não for maior ou igual à meta do mês, eu vou colocar meta não atingida. De novo, entre aspas, porque é um texto. Meta não atingida. Vou fechar parênteses e vou dar um OK. Agora eu vou citar a coluna aqui, né? E a gente já vê que o valor aqui é verdadeiro, a condição aqui é verdadeira, né? Ó, o João vendeu R$ 1.200, mas não é a meta do mês. Mas, por exemplo, se eu mudar a meta do mês para 1.000, ele vai atingir a meta. E se eu mudar o valor de venda do João para 1.500, ele também vai atingir. Então, a fórmula ela muda automático, né? Eu vou arrastar a fórmula para baixo, né? Eu vou clicar aqui na célula e no canto inferior direito aparece um quadradinho verde. E quando eu toco nele aqui, ó, quando eu aproximo o mouse dele, aparece essa cruz preta, né? Quando aparecer essa cruz, eu vou dar 2 cliques no botão esquerdo do mouse. 2 cliques. Beleza, e ele arrastou a fórmula para baixo. Só que a gente pode ver que para qualquer uma das situações aqui, a meta é atingida. Só que nem sempre, né? Por exemplo, o caso da Laís, como a gente tinha falado. Isso aconteceu porque aqui na primeira fórmula, a gente não trancou a célula F2, que é a meta do mês. Então vamos lá, aqui ó. Eu vou apertar F2 para ver aqui. E aqui tá dando para ver que a meta do mês tá certa aqui, né? Tá selecionada a célula certa. Eu vou no Ricardo aqui e apertar o F2. E aqui, ó, essa célula vermelha, ela não tá aqui na meta do mês. Mas se eu colocar ela aqui, ó, já vai mudar para meta não atingida. Mas eu vou corrigir isso na primeira fórmula aqui, ó. Eu vou apertar F2 para ver a fórmula. E vou lá na célula aqui, onde está escrito F2, e vou apertar F4 no meu teclado. F4, vou dar um Enter. E agora eu vou arrastar a célula para baixo de novo. Então aqui, ó, por exemplo, a gente pode ver que no Leonardo aqui, ó, se apertar F2,
a célula F2 aqui está travada. Como vocês podem ver, está vermelhinho aqui, né? Porque essa célula está selecionada na fórmula. Então, beleza. Essa é a primeira situação. Agora a gente vai formatar como tabela. Vou clicar aqui na primeira célula, inserir tabela. Os dados já estão selecionados aqui, que ele já reconheceu antes, né? E vou colocar minha tabela tem cabeçalhos, que no caso é essa primeira linha. Ok. Ele vai formatar aqui de um jeito padrão, né, do Excel, mas eu posso selecionar aqui, ó, em estilos de tabela. Eu seleciono essa última opção aqui para ver melhor, que vai mostrar mais opções, e tem clara, média, posso fazer um novo estilo, mas eu quero, na média, eu vou pegar essa aqui, ó, essa verde aqui. Agora eu vou ajustar as colunas aqui, né, por causa do botão de filtro, e mudar a letra para branca, para manter no nosso padrão, né? Beleza, a gente acabou essa situação. Agora a gente vai para a guia C composto, e aqui a gente tem, são alunos, né, de uma escola, de uma faculdade, e a gente precisa calcular a média deles e dar uma situação, se esses alunos se eles foram aprovados ou se eles foram reprovados na disciplina. Então vamos lá. Mas antes, a gente vai formatar isso aqui como tabela, né? Então, eu vou fazer Ctrl Shift para baixo no teclado. Ele vai até a última linha ali, ó, do Schwarzenegger. E Ctrl Shift direita para ir até a última coluna. A gente selecionou o intervalo aqui da tabela. Mesma coisa, inserir tabela. Olha lá, já está selecionado os dados aqui. Minha tabela tem cabeçalhos, ok. A mesma formatação padrão que ele vai dar. Mas eu vou mudar para aquela verde que a gente usou também. Vou mudar aqui a letra para branca e ajustar as colunas. Beleza, primeiro vamos calcular a média, né? Que é aquela fórmula que a gente viu na primeira aula. Vou colocar igual média. Ok, beleza. Apertei o Tab aqui para abrir parênteses e selecionei aqui os três números de P1 até trabalhos, né? Vou fechar parênteses e dar Enter. Já pode ver que, como ele está formatado como uma tabela, o valor vai automático aqui para baixo, né? Isso é uma vantagem de formatar como tabela. Agora a gente vai fazer a fórmula C para essa situação aqui. Mas a gente fala que é C composto porque a gente vai ter que colocar uma fórmula C dentro de outra fórmula C. Porque a gente não tem só duas situações aqui como a gente tinha anteriormente, que é se a meta foi atingida ou não. Aqui a gente tem se o aluno foi reprovado, se ele está de recuperação ou se ele foi aprovado. Então, eu vou na primeira célula aqui, vou colocar igual C. Então, mesma coisa, o teste lógico. Se a média, então, do João for maior ou igual a 7, e aqui o número, eu não preciso colocar ele entre aspas, né? Aí eu vou dar o ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Se a média do João for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Vou dar mais um ponto e vírgula, mas e se não for? Né? Se a média do João não for maior ou igual a 7, a gente vai ter outras duas situações. Então, eu vou colocar a fórmula C de novo. C. Aí, mesma coisa. Se a média do João for maior ou igual a 6, que é o caso aqui da recuperação, né? 6, ele está de recuperação. Eu dei ponto e vírgula, o valor se verdadeiro, recuperação. E caso a média for não satisfaça nenhum desses valores, eu já vou colocar um valor se falso aqui, né? Então, ponto e vírgula, reprovado. Porque faltou uma situação, então não preciso mais fazer a fórmula C, né? Vou fechar um parênteses para a primeira fórmula C e outro parênteses para a segunda fórmula C. Beleza, só que eu não vou dar Enter aqui porque dá para perceber que a gente precisa trancar algumas fórmulas, né? Algumas células. Então, que são essas aqui, ó, que dá a situação.
Então, vamos lá. Eu vou trancar a célula I4, I3, 2. A gente fala que vai trancar porque quando a gente arrasta a fórmula para baixo, os argumentos também vão para baixo. E aqui não tem necessidade dos argumentos irem para baixo, só a média. Por isso que a gente não trava, né? Agora eu vou dar Enter. Ele já deu também a situação de todos os alunos aqui automaticamente. Não precisei arrastar porque ele está formatado como tabela. E outra vantagem de estar formatado como tabela é que se eu adicionar um outro valor aqui, ele vai dar a média e a situação automaticamente, porque são as duas únicas colunas que estão com fórmulas. Então vamos lá. Eu vou supor aqui que o aluno Fabrício ele tirou 5 na P1 e tirou 7 na P2. E também ele tirou 9 no trabalho. Aí aqui, ó, ele já calculou a média, que deu 7, e já deu a situação. Aprovado. Então é isso, gente. Essa é a nossa aula de Fórmula C.